Salve, salve a luz! Abençoado seja bem-vindo a mais um vídeo Cris por Cris Jimenez. Seja bem-vindo ao canal Cris por Cris Jimenez, a mais um tema. E hoje nós falamos sobre essa questão dos pensamentos positivos, da geração da positividade na nossa vida. Porque isso é uma coisa muito divulgada, né? Você pensar positivo, e teve uma febre alguns anos atrás, não tem muito tempo não, a febre do segredo. Então, o pessoal até maquiava os extratos bancários, né? R$1 milhão, R$100 mil. Mas existem algumas coisas em toda essa situação. Não adianta só você ficar pensando positivo, você tem que agir positivo, você tem que estar positivo. E outra, não adianta você projetar algo que você não queira. Antes da gente continuar esse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui, ó, do lado esquerdo tem uma corujinha. Clica nessa corujinha, se inscreve no canal. Se você estiver vendo pelo seu celular, tem um sininho, aperta o sininho para as notificações, para que você receba no seu celular, para que você receba no seu e-mail, quando eu estiver ao vivo, quando eu estiver postando vídeo novo. Entre, que sempre no final da semana eu estou postando vídeo das previsões. Durante a semana, se eu acho algum assunto interessante, normalmente eu posto vídeo de acordo com o que as pessoas vão me colocando, com as coisas que vão acontecendo no atendimento. E dentre essas coisas que aconteceram no atendimento, teve essa situação num dos grupos de WhatsApp que eu estou. Eu pedi para o pessoal falar, e aí, o que vocês acham? Que tema vocês gostariam de falar? E falaram comigo, fala sobre pensamento positivo. E eu tive um atendimento essa semana que a pessoa falava muito sobre pensamento positivo. E aí eu juntei uma coisa com a outra. E realmente essa coisa do pensamento positivo é algo que às vezes as pessoas divulgam. E algumas, em especial, usam esse pensamento positivo para se camuflar. O que é camuflar, Cris Jimenez? Camuflar é assim, você tem aquelas tarefas, você sabe que você tem um trabalho um pouco diferenciado dos outros dentro do lado espiritual, dentro da sua vivência, e você teima em pegar caminhos alternativos. Eu sempre digo o seguinte, que tem cada um o seu quadrado. Tem pessoas que nasceram, vamos pegar uma linha meia Kardec, meia André Luiz da vida, vou pegar uma linha dessa para vocês entenderem. Tem gente que nasceu para estar no hospital espiritual, distribuindo aguinha com fluido e dando passezinho nos doentes que chegaram lá, nos mortos que acabaram de chegar lá. Tarefa desses enfermeiros, cuidar de quartinho, aqueles quartinhos bonitinhos, limpinho, todo fofinho das colônias, verdes, com campos lindos, cachorrinhos branquinhos correndo e pessoas muito fofas se reencontrando. Tem gente que tá lá de porteiro do céu, ou sei lá onde tá essa colônia, ok? Ok. Tem gente que nasceu para estar lá embaixo, gente, sendo carcereiro lá embaixo. Cuidando da rebelião, cuidando dos rebeldes. Desceu, tá lá seu nome na lista. Você, pavilhão 3, vai cuidar dos rebeldes. Você, pavilhão 8, vai cuidar do suicida. Você, pavilhão 10, vai cuidar do pavilhão não sei do que lá. É a vida. Cada um no seu quadrado. Então não adianta você querer estar lá no setor de distribuir água se o seu setor é lá apurar lama. Tem que ser cada um no seu quadradinho. Eu gostaria muito, por exemplo, de ter uma situação onde as pessoas que me procurassem quisessem somente passe de reiki. Adoraria que os problemas que me aparecem aqui no Instituto fossem situações que com passe de reiki eu resolveria. Adoraria. Passaria o dia inteiro fazendo reiki. Feliz da minha vida. Ouvindo Lorena, ouvindo Era, ouvindo Enya. Que mais que a gente pode ouvir nessas horas? E tem aí uma série, né? Umas músicas celtas aí que você pode ouvir. Músicas relaxantes, até músicas, como é que diz? Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Músicas de orquestras, etc e tal, que você poderia ouvir tranquilamente. Poderia ouvir Beethoven, poderia ouvir Chopin. Não que eu não ouça essas músicas, né? Não que eu não ouça essas sinfonias, mas seria mais cômodo, né? Mas não é, gente. Os problemas que me aparecem são problemas mais sérios. Então, e são problemas que muitas vezes o pensamento positivo não resolve. Mas eu dizer que o pensamento positivo ele não tem uma ação sobre uma pessoa é mentira. Quando você está com uma energia muito negativa, você tem algumas formas de trabalhar essa energia para que ela não adentre ainda mais em você e que você, dependendo da sua situação, você consiga mudar esses grilhões e consiga mudar a sua postura perante a vida e torne essa vida mais positiva. O que, Cris Jimenez? Por exemplo,
O banho. Nós temos mania no banho. O banho, às vezes, você começa por um lado, né? Tipo, você molha esse braço primeiro e aqui você vai molhando o resto do corpo, aí você se ensaboa. Tem gente que não, primeiro molha as mãos, aí molha o rosto, depois... É um ritual repetitivo, que às vezes você não percebe que você faz a mesma coisa. Então, por exemplo, tentar mudar o ritual do banho. Tentar mudar a forma como você escova os dentes. Você vai na padaria sempre pela mesma rua, muda de rua. Você faz sempre o mesmo caminho com o seu carro, mude o caminho de vez em quando. Vai sempre no mesmo shopping. E você faz o mesmo caminho nos corredores do shopping, você não muda. Então, mudar a rotina ajuda com que nós possamos mudar a energia, mudar o corte de cabelo, mudar o estilo de roupa. Se usa uma roupa mais fechada, procure usar uma roupa mais aberta, que se adeque ao seu corpo. Você vai sempre nos mesmos lugares, procura conhecer lugares diferentes, se dê a oportunidade de conhecer lugares diferentes, fazer coisas novas. Se desafie. E se desafiar e se vencer é uma coisa muito legal, porque você percebe que você pode mudar as coisas e as circunstâncias. E isso, quando você vai procurar depois uma ajuda espiritual, fica muito mais fácil te ajudar, fica muito mais fácil te liberar. Tem uma coisa também dentro do pensamento positivo e às vezes das falsas crenças que às vezes me incomoda. Por exemplo, a falsa caridade. Né? A coisa de você às vezes ser muito bom, ser muito certinho, ser muito legal, tá sempre tudo muito alegre. Não. As pessoas têm seus momentos de altos e baixos. E você assumir que você tem seus momentos de altos e baixos é você assumir a sua humanidade. E quando você assume a sua humanidade, fica mais fácil você se transformar. Você se amar, né? Para quem é um seguidor de Cristo e trabalha essa filosofia de Cristo, Cristo diz lá, amai aos outros como a ti mesmo. Mas é difícil você... às vezes eu fico pensando, como é que uma pessoa ela pode, às vezes, dizer para mim que ela é boa para os outros e ama os outros e faz tudo pelos outros, quando ela mesma não consegue se amar, não consegue se mudar, não consegue se transformar. Isso me deixa uma dúvida muito grande. Porque se eu for me espelhar no exemplo deste mestre, deste avatar, vamos colocar assim, eu entendo que ele foi uma pessoa extremamente autêntica. Ele foi uma pessoa extremamente ele, né? Ele não, há 2000, se a gente for contar que ele teve 33, supostamente 33 anos de vida, há 2000 quase 50 anos atrás, ele teve coragem de quebrar um templo inteiro, porque tinha mercadores lá. Ele diz, bom, na casa do meu pai ninguém vai fazer zona. E foi lá e quebrou. Vai você hoje no mercado central da sua cidade, onde tem aquela igrejinha, e sai quebrando tudo para você ver onde você vai parar. Tá? Depois você me conta, tá? Mas não telefona não, manda um WhatsApp ou manda um e-mail só, tá? Para mim poder não entrar na lista de suspeitos de quem anda com você. Mas vai lá e quebrar tudo, depois você me conta o que acontece. Numa época onde não se podia curar de sábado, ele falou, eu quero curar, eu curo e ponto. Acabou. A minha missão não é essa? Isso não é o meu eu? Então eu vou cumprir o meu eu. Arrisca. Aonde a mãe dele foi lá e falou, meu filho, eu não sou seu filho, meu querida. Aí tá os seus filhos. Tô cumprindo minha vida, vai viver a sua. Então naquela época ele já era ele. Ele se transformava. Aonde muitas pessoas viam negativo, ele transformava em positivo, porque ele era a própria positividade. Mas ele não era passivo, ele era uma pessoa ativa. Né? Ele fazia da vida dele um exemplo de transformação. Então, ele, mesmo na angústia, e principalmente no livro de João, que ele fala sobre algumas angústias, algumas ansiedades que ele tem, João relata isso, você percebe que mesmo ali, ele pega aquela situação negativa e tira um polo positivo, mas não só no pensamento, mas na atitude, na ação. É isso que faz com que as coisas se transformem e com que elas se tornem real. Por que uma pessoa tem mais sorte do que a outra? Não existe isso, mais sorte que um do que o outro. Mas existe o poder que você coloca em que eu quero isso. Mas se isso aqui eu não alcancei até agora, por que eu não alcancei? Porque eu tenho este bloqueio. Então, se eu tenho este bloqueio, deixa eu mudar a minha atitude, deixa eu mudar a minha forma de agir e de pensar, que aí eu consigo concretizar aquilo que eu desejo. Então essa é a situação do positivo. Eu, num dos momentos das minhas reflexões sobre essa situação mesmo,
Por exemplo, foi um dos momentos que eu canalizei essa oração que tem no meu livro de equilíbrio e força. Ela começa assim: Hosana nas alturas, bendito aquele que me abençoa desde o ventre da minha mãe, e me guarda e me orienta, me fortalecendo até o dia de hoje. Em 4 cantos, em 4 estadas, em 4 fortalezas eu me coloco. Na direita e na esquerda, de cima e de baixo, os arcanjos me guardam e se postam diante da minha vida, e fazem dela um altar de elevação e de vitórias. Com sua espada, Miguel elimina meus inimigos ocultos e que buscam por armadilhas por onde os meus pés pisam. Que armam ciladas de noite e falam com a língua venenosa a meu respeito. Por que eu coloquei isso? Né? Porque muitas vezes você não sabe quem é seu amigo e quem é seu inimigo. Às vezes você acredita que uma pessoa é seu amigo, na realidade ela é seu inimigo. Às vezes você acredita que uma pessoa é seu inimigo e na verdade ele é somente seu adversário. O adversário é aquele que testa você, é aquele que acaba atiçando, né? Por exemplo, quando você vai lutar jiu-jitsu, quando você vai lutar capoeira, a pessoa que está na sua frente ela não é seu inimigo, ela é seu adversário. E o que ela faz com você? Ela faz com que você treine antes da luta muito. Por quê? Porque você tem que vencer o adversário ali. Então, eu considero que o adversário, que são essas pessoas que nos atiçam a força, que nos atiçam a ir para frente, muito positivas, porque elas nos obrigam a ser melhor. Você, para vencer uma Olimpíada, para vencer uma luta, você tem que ser o melhor. Então, você tem que se dedicar, você tem que treinar. Você, para ter uma vida positiva, você tem que ser o melhor. Você tem que se treinar, você tem que doutrinar a sua mente, doutrinar suas emoções, doutrinar o seu coração. A oração ajuda a fortalecer o espírito. A oração ajuda você a se manter conectado com aquilo que lhe é sagrado. Porque às vezes o que é sagrado para você não é sagrado para mim. Mas eu respeito o teu sagrado e você respeita o meu sagrado. É assim que a vida funciona. Então, quando você pensar em pensamento positivo, pense em atitudes positivas. A fé sem ação é uma fé morta. O pensamento positivo sem atitude é um pensamento morto. Não existe. Uma coisa tem que estar ligada à outra, porque nós somos matéria em movimento, então a energia está em constante movimento. Então eu me movimento. Eu não estou me sentindo bem, vou procurar uma forma, eu vou para uma academia, eu vou para um cabeleireiro, eu vou buscar algo que me traga um frescor e me traga uma alegria de viver. Eu desejo que você encontre a sua alegria de viver, encontre o seu motivo de viver, aquilo que te motiva, que faz seu coração vibrar. A vida sem o coração vibrando, ela não vale a pena. Tanta gente morre de parada cardíaca por aí porque o coração não vibra mais, não tem mais aquele tesão pela vida, tesão pelas pessoas. Os nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos ou não, eles precisam vibrar. Precisam fazer com que nós tenhamos vontade de viver cada dia mais. E quando este corpo não servir mais, nosso espírito partir, nós possamos chegar lá do outro lado e responder a pergunta do nosso anjo. Se o anjo te pergunta, o que você trouxe de bom? O que você fez de bom por você nessa vida? E você possa dizer, eu fui feliz e fiz tudo aquilo que meu coração lá no fundo desejou e eu batalhei por ele cada dia mais. E é assim que a gente vai fazendo com que a vida seja realmente um altar do Altíssimo. Que você seja abençoado pelos anjos, que sua vida seja transformada e que você possa se encontrar cada dia mais. Fique na luz e até um próximo vídeo, se assim os arcanjos desejarem. Beijos no seu coração.